Começamos o segundo episódio no 17º dia, com o Gobirou pedindo para o Gobikishi acordar, pois algo terrível tinha acabado de acontecer. Infelizmente, todas as mulheres humanas daquele local haviam ido embora de uma maneira bem trágica, eu diria. Até porque se eu falar o que aconteceu com elas, né, você já sabe o que o YouTube vai fazer. E talvez elas tenham feito isso por ter perdido totalmente a esperança. Então eles se juntam para fazer um funeral silencioso para elas. Isso enquanto eles cremavam elas. Alguns dias então logo se passaram e vemos o 26º dia, com a Gobui correndo com os outros goblins porque estavam sendo treinados por Gobirou, que no caso são da mesma geração que ele. E nesse meio tempo ele aproveitou para comer inimigos promissores que encontrava para aprender as suas novas habilidades, até que um grupo de goblins vem até eles. Gobiji então a princípio estava muito preocupado, e enquanto Gobirou já se preparava para atacá-los, o Gobiji então explica ao Gobirou que eles na verdade são do mesmo grupo que eles, e eles na verdade eram o grupo de excursões, que basicamente são os pais da geração do Gobirou. Então eles começaram a trocar bastante ideias, isso enquanto deixavam jovens moças humanas amarradas no chão, e podemos ver que o problema com os goblins e humanos era bastante sério. Afinal, os goblins todo momento pareciam ser maquiavélicos com as humanas, com um se aproximando e dizendo que elas pareciam ser bastante saudáveis, e que chegaram até em uma boa hora pois eles perderam o lote anterior. O Gobirou então pensa que o DNA dos goblins é tão forte que o acasalamento entre as outras espécies ainda assim acaba levando ao nascimento de apenas goblins, e ele entendia que o instinto deles era de reprodução, mas ele não queria que nada de ruim acontecesse com aquelas jovens moças humanas. Ele realmente não se sentia bem com aquilo, e ao ver que os outros goblins estavam meio estranhos pro lado delas, o Gobirou então decide perguntar se tinha uma treta se ele cuidasse delas, e o outro goblin não gosta absolutamente nada disso, e acaba perguntando pra ele enquanto segurava a gola da sua camisa, perguntando quem ele pensa que é e o que esse pirralho acabou de falar, já que ele era apenas um recém-nascido. Alguns goblins então ficam um pouco apreensivos vendo aquilo, e começam a entrar em uma posição de batalha e o velhote Gobiji, que acabou vendo tudo aquilo, fica suando frio, coitado. E de repente chegam duas garotas goblins dizendo para os dois se acalmarem, pois elas não queriam acabar no meio dessa briga interna. E o Gobirou pergunta para o Gobiji quem que são aquelas duas garotas. E o Gobiji responde dizendo que aquelas garotas eram a Gobisato e a Gobisei. E uma delas pergunta se eles queriam um duelo entre os líderes. Isso de cada geração para ver o vencedor. E assim decidir o que a aldeia seria a partir de agora. Porém o duelo seria sem o uso de armas. E o outro Goblin fala que por ele tudo bem. E que esse moleque precisava aprender uma lição. E o Gobirou disse que também não tinha nada contra essa ideia. Então ambos acabaram concordando com a proposta que o Goblin fez. E após estar tudo decidido, o Gobirou senta porrada no outro Goblin, deixando o maluco como humilhado no chão. E ele prendeu aquele Goblin com uma espécie de teia que saía dos dedos dele, que ele aprendeu a produzir graças àquela aranha demoníaca. E em seguida o Gobirou pergunta, isso me torna oficialmente o líder da aldeia, certo? E fala se alguém tinha alguma coisa a reclamar. E meus amigos, ninguém deu nenhum pio, mano, só pra provar que o maluco é brabo. E então ele coloca as jovens moças humanas em um local fechado, dizendo que já deixou bem claro para todos que não devem pôr as mãos nelas, e que ele também não pretendia fazer absolutamente nada com elas. De vez em quando ele ia apenas cuidar delas. E ele falou também que devolveria elas um dia para as cidades humanas. E uma delas o pergunta, o que elas na verdade teriam que fazer em troca para ele. E claramente ele acaba pensando em uma coisa. E ele fala que ele salvou elas. E nisso havia um interesse. E era o conhecimento humano delas que elas carregavam. Elas faziam parte de um grupo de comerciantes que acabaram sendo atacados pelos goblins. E isso durante a viagem pelo país dos goblins. E todos os homens foram mortos e as 5 eram as únicas sobreviventes. Todas então começam a chorar e ele acaba saindo do local. Então vamos ao 28º dia. Uma das garotas dá bom dia enquanto ele vai entregar a comida. E ele fica pensando, não é que elas tenham superado o que aconteceu com elas, mas sim que aceitaram que a melhor forma de encarar tudo isso é de uma forma positiva. Ele então acabou cozinhando para elas com os ingredientes e utensílios que estavam nos espólios. E é necessário comer para viver. E uma boa comida pode ser um remédio para curar o estado mental. Os humanos, eles não evoluem como os goblins. Então eles acabam se aperfeiçoando em algo para ter uma ocupação. Naquele grupo de 5 garotas, a garota sossegada era uma avaliadora e ferreira. As gêmeas são da cozinha e da alfaiataria. E a garota de óculos é uma alquimista. Já a ruiva corajosa que cumprimentou ele de manhã, ela poderia ser considerada uma guerreira novata. Mas ela não ajudaria muito agora. Posteriormente, o Gobirou iria fazer participá-la dos treinos e em seguida, vemos que o Gobirou estava treinando os goblins, dizendo que a idade não importava e a partir daqui, vai depender absolutamente da força. Os mandando assim fazer flexões, porém alguns deles já não aguentavam mais. E o Gobirou pergunta, o que foi? Por acaso vocês sobreviveram por sorte hoje? Então eles acabaram sendo punidos levando uma porrada por responder o líder. E ao invés de colocá-los para caçar, o Gobirou colocou para fazer exercícios em grupos e também ensinar as regras que ele estabeleceu. Chegamos então no 31º dia, e estava chovendo bastante. O Gobirou e o Gobikishi estavam tendo um duelo de treinamento bem sério. O Gobirou então estava curtindo a performance do Gobikishi, que naquele momento estava pedindo para seu líder vir para cima, e o líder acabou
acaba dizendo assim, bom, é isso que deve ser então. E todos os outros goblins estavam participando, assistindo a seu líder e um dos membros treinando juntos. Após o treino, aconteceu algo durante aquela noite. O Gobirou estava deitado em sua cama, até que de repente ele decidiu se levantar. Os goblins acabaram indo até onde estavam aquelas 5 humanas. Porém o Gobirou acabou atacando todos eles e os amarrou. E ao ouvir as besteiras de um deles, acabou golpeando novamente. E assim vai em direção às garotas e pede desculpas pra ela por deixarem elas com medo. Porém a ruiva começa a chorar e abraça ele. Porém naquele exato momento, outros goblins acabaram chegando preocupados pois ouviram muito barulho. E acabou perguntando o que tinha acontecido naquele local. E o Gobirou diz que ele chegou na hora certa. E que o Gobikishi poderia arrastar aqueles outros goblins para fora dali. E em seguida, ele pede para Gobimi acordar os outros e reunir todos, dizendo que eles precisavam ver o que estava prestes a acontecer. Todos então estavam presentes do lado de fora, e todos estavam pegando chuva, apenas para observar uma sessão de tortura que o Gobirou fazia com aqueles que não obedeceram às suas regras. E em seguida o Gobirou pergunta, agora vocês entendem as regras da nossa aldeia, certo? E todos muito assustados respondem com a cabeça acenando que sim. E em seguida ele dispensa todos e no fim, todos aqueles que quebraram as regras acabaram sendo mortos de tanto apanhar, inclusive o que recebeu a pior punição de todas, o Gobiken, que morreu na manhã seguinte. Chegamos então ao 32º dia, e vemos os goblins atirando no tricórnio, que tinha escamas muito resistentes, e ele não curte muito ser atacado e tenta revidar, porém o Gobirou acaba soltando as suas teias pelos seus dedos para segurar o animal, e em seguida o Gobikishi foi até o tricórnio para assim conseguir atacá-lo junto com o Gobirou. Eles então acabam o matando. O Gobirou então acha que aquele oponente foi bem difícil e eles usam a carne para se alimentar, e ao ingerir a carne do tricórnio, o Gobirou aprende as seguintes habilidades: relincho do cavalo escamade, cura acelerada e proeficiência em chutes, e também aprimoramento em investidas e estocada tripla. E então ele decide testar essas novas habilidades e fica bem impressionado com a estocada tripla, pois é um golpe único que causa 3 impactos. E o Gobirou fala que isso é a prova de como o cavalo e o tricórnio era um oponente realmente difícil. Em seguida vemos o Gobirou deitado em sua cama, quando de repente a garota ruiva se deita na mesma cama que ele. Mano, até os humanas não resistem ao charme do Gobirou, e ele pensa que provavelmente na noite passada deve ter sido muito assustadora pra ela. E ele, que não é bobo nem nada, acaba cobrindo a garota e deixando ela dormir com ele essa noite. Então no 33º dia, o Gobirou acorda, e meus amigos, ele percebe que a Gobimi se juntou a ele ao lado oposto da cama, e elas usaram o braço dele como travesseiro e por isso ele nem estava sentindo mais o braço dele. Em seguida os goblins estavam impressionados porque a Gobui, que estava carregando os equipamentos dos goblins, de repente acabou evoluindo para um Hobgoblin, assim como no nível que eles estavam, e o treinamento estava correndo tudo bem. O Gobikishi era o capitão dos guerreiros de proteção pesada, e a Gobimi comandava a unidade de ataque de longo alcance. A Hobisato lida com um grupo voltado à mobilidade e com proteção leve, e a Gobui assumiu o apoio da retaguarda que priorizava tarefas diversas. A Hobise então é a única maga da aldeia, e ela poderia atuar como a capitã da força mágica, mas até agora não existe ninguém como ela naquele grupo. O Gobirou naquele dia decidiu deixar o treinamento na mão dos capitães deles, enquanto ele ia mais fundo na floresta para comer uma variedade de presas. No caminho, ele acaba encontrando um tricórnio e pensa que vale a pena se arriscar, então ele solta uma habilidade para bater o tricórnio, e acaba arrancando a sua cabeça na maior facilidade do mundo. E após derrotar o tricórnio, ele pensa que ele poderia ter ficado um pouco arrogante depois de usar toda aquela magia de ataque pela primeira vez. E depois disso, ele segue para norte da floresta, e acaba indo bem pra longe, até que ele acaba vendo um rastro de sangue gigantesco. E aí ele se lembrou do Goblin falando que todas as crianças não deveriam entrar na floresta jamais, e muito menos irem para o norte dela, já que lá no fundo vive uma enorme criatura escarlate chamada de Urso Vermelho, e ela estava bem lá onde aquele Goblin disse para não ir. Ele então acaba seguindo o rastro de sangue para ver o que era, e era um tricórnio. E ele fica preocupado porque a armadura do tricórnio é extremamente resistente, e ainda assim o cavalo foi morto, quando de repente surge uma criatura gigantesca para a infelicidade do Gobirou, e era o Urso Vermelho, que eles tanto falaram para evitar. E convenhamos, né, qualquer pessoa de bom senso teria corrido, mas não, né, ele tinha um plano para derrubar aquela criatura enorme, pois ele queria vencer e comer a carne para conseguir mais e mais habilidades assim. E ele então vai em direção àquela criatura, soltando uma habilidade com tudo que ele tinha para derrubar. E em seguida vemos a Gobimi olhando para o nada, e uma Goblin perguntando o que aconteceu para ela, e a Gobimi responde preocupada pois o Gobirou ainda não tinha voltado. Então decidiram perguntar para os outros Goblins se viram ele por aí. O Gobikishi disse que não viu ele, pois estava o tempo todo treinando. Em seguida, ela pergunta para o Goblin de cabelo roxo se tinha visto, e ela responde que não sabia onde que ele estava, mas também disse que o Gobirou era bastante forte e que não havia motivos para se preocupar. E em seguida ela pergunta para uma maga que passa o dia todo lendo um livro, e ela fala que ela não viu o Gobirou também. E enquanto isso o Gobirou lutava contra o Urso Vermelho,
vermelho. E o urso, para conseguir se defender da magia lançada pelo Gobirou, acabou sacrificando seu braço, o que acabou deixando o Gobirou muito pasmo com a situação. O urso ele é tão forte que faz parecer fácil arrancar uma árvore. O Gobirou então fica preocupado ao ser atingido por suas garras, pois provavelmente a armadura que ele adquiriu comendo o tricórnio não iria adiantar muito, e ele então parte para cima novamente do urso e o ataca. Porém não adianta muito, pois o urso é extremamente resistente, e acaba atingindo ele tão forte que o Gobirou acaba voando para longe. E ele fica muito bravo com isso e joga um monte de teia no urso, que fica coberto de teia e rapidamente ele consegue se livrar lançando uma bola de fogo gigantesca em direção ao Gobirou. E graças à batalha dos dois, um incêndio se iniciava na floresta. E mano, o bagulho ficou tão louco que o urso começou a catar o Gobirou dentro da densa floresta, que ele estava escondido enquanto ele se curava com a sua própria habilidade, pensando que nunca ouviu falar de um urso que cuspia bolas de fogo antes na sua vida passada. E então ele decide voltar para lutar, pois ele quer muito derrotar algo que é temido por seus semelhantes. Então ele corre em direção ao urso, que começa a cuspir bolas de fogo nele, e ele tenta resistir ao dano e até usa um escudo feito de água para se aproximar dele, dizendo que ele é bem resistente. Mas e se ele atacasse por dentro da sua boca? E é isso que ele começa a fazer, mas não adianta muito, pois o urso ataca e o faz voar novamente, e dessa vez ele fica bastante ferido e cuspindo sangue, porém ele acha que aquilo é apenas um empate, pois a lâmina dele ficou preso dentro da boca do urso, e ele não poderia cuspir fogo novamente. Porém o urso nem dava sinal que iria tombar, porém o Gobirou morreria com apenas mais um ataque daquele urso, ou seja, o Gobirou estava extremamente em desvantagem naquele momento, mas para ele isso tornava a refeição ainda mais saborosa após derrotar aquele urso. Ele então parte para cima novamente, dizendo que estava faminto e que queria comer. O urso então tenta atacá-lo, mas ele acaba desviando e contra-atacando, e vai novamente em um combate com o urso. Infelizmente o urso acaba arrancando um braço dele, deixando o coitado cotoco. Porém chegamos no 34º dia, e o Gobirou estava todo ferido no chão, com uma pata do urso cravada assim no seu corpo. Ele acabou vencendo e tira a pata do urso e começa a comê-la. Nisso ele recebe as seguintes habilidades: dano pesado e força avassaladora, e seus valores de níveis foram excedidos novamente. E agora que as condições especiais Assassino de Campeões, Postura do Conquistador e Deus foram cumpridas, avanço evolutivo para Ogro, espécie rara estava disponível, e então ele decide fazer a evolução. De repente então o Gobirou acaba acordando e pegando na cabeça do urso, dizendo que ele estava com muita fome, e assim que ele começa a comer a cabeça do urso, ele ganha algumas habilidades novas, como o Urro do Senhor da Montanha, Olhar Brilho Ameaçador, Tolerância Total. E na hora que ele ia pegar a pele do urso, ele percebe que a faca dele estava muito pequena, porém quando ele repara no seu corpo, ele percebe que ele agora virou um ogro, e quando ele volta para sua aldeia, todos acharam que era um ataque de ogros. Porém nesse exato momento, a Gobimi acabou reconhecendo ele como Gobirou, e na hora que ele foi falar que ele tinha evoluído, ela lasca mó chutão na perna do coitado, velho, falando que ela estava preocupada com ele. Porém logo em seguida ela fica se contorcendo no chão de dor, e depois disso todos ficaram impressionados que ele tinha conseguido derrotar o urso vermelho e evoluir para ogro, e o Gobirou fica feliz de ter voltado para casa, onde assim a sua segunda vida irá começar. Rapaziada, se vocês querem a parte 3 desse anime, é só vocês deixarem muito like aqui e comentarem parte 3, que assim que lançar eu trago aqui pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal pra nos ajudar. Até o próximo vídeo e valeu!